Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. TV e Rádio Câmara. Vai dar política. Olá, seja bem-vindo. Prazer, meu nome é Lara Landeira e esse daqui é o Vai da Política, o podcast dos vereadores mirins de Balneário Camboriú. O tema da nossa conversa hoje é aleitamento materno e os seus benefícios. Um tema fundamental tanto para a saúde da criança quanto para a saúde da mãe. E para esse bate-papo, a gente está recebendo a enfermeira obstetra do posto de coleta de leite humano, Tatiana Raquel Stum da Cruz. Bem-vinda, Tatiana. Obrigada pelo convite. E apresento também os nossos parlamentares mirins, a Vitória e o Arthur, mas eu vou deixar que eles se apresentem melhor. Me chamo Arthur, tenho 13 anos e estou representando a Escola Presidente João Goulart. Eu sou a Vitória, eu tenho 12 anos e eu represento o Sendana Lili. E Tati, já vou começar com uma pergunta para ti. Como que funciona o núcleo de apoio ao aleitamento materno aqui em Balneário Camboriú e quais são as principais atividades realizadas por vocês lá? Então, nós somos um núcleo de apoio que já fala o nome, né? Apoiar a mãe na amamentação, não só a mãe, mas todos os que estão em torno dela, né? Lá no núcleo a gente realiza consultas de amamentação na gestação, o que é muito importante, porque auxilia as mães a lidarem mais tranquilamente com esse momento da amamentação, né, após o nascimento ao bebê. Também atendemos as mulheres com dificuldades na amamentação, apoiando em diversos formatos, presencial, muitas vezes por telefone. Na verdade, nós consideramos uma rede de apoio a essas famílias, né, que têm os bebês. Então, a gente também nós somos um posto de coleta de leite humano, que coletamos leites doados por mulheres que têm interesse em doar o leite, e esses leites são processados, pasteurizados, avaliados, analisados e são disponibilizados aos bebês que estão internados na UTI neonatal, que não tiveram, né, por diversas situações, oportunidades às vezes de ter leite da própria mãe. Então, o leite materno, o leite doado tem esse papel, né, em presentear esses bebês que estão na UTI neonatal. Claro, perfeito. É muito importante todo esse apoio que vocês dão e também esse apoio aos hospitais, às UTIs, porque com certeza é de extrema importância para a criação e para quando o bebê vai crescendo ali ter esse leite materno. Quais tipos de apoio as mães encontram ao procurar o NAM? É preciso encaminhar ou qualquer mãe pode chegar diretamente? Qualquer mãe pode chegar, né, no NAM, podem buscar nas próprias unidades de saúde que tem nos bairros, né? É necessário ser residente, moradora de Balneário Camboriú, e a gente tem todo esse apoio, esse aconchego das mães que necessitam nesse momento tão especial, né? Porque muitas vezes as mães se preparam para diversas situações durante o pré-natal, né? O enxoval, se preocupam com o parto, com o nascimento do bebê, em organizar a casa, mas às vezes a gente acaba deixando, antes do bebê nascer, o aleitamento um pouquinho esquecido, né? Então, quando o bebê nasce, que começam às vezes a surgir, nem sempre, né, algumas dificuldades, mas quando surge a gente está ali pronto para ajudar. A gente ajuda ofertando esse apoio em consultas, mas também temos grupos, participamos de encontros com as mães, né, que somos convidados para orientação, então a gente está sempre à disposição delas. Vocês também acompanham mães que têm dificuldades com a amamentação? Que tipo de orientação é oferecida nesses casos? Sim, nós acompanhamos as mães e hoje é o que elas mais procuram lá, né, o nosso trabalho que nós dispomos. Então, a gente depende da necessidade da mãe, a gente orienta a mãe. Mas hoje o que mais buscam são dificuldades com a pega, dor durante a amamentação, né, o que eu sempre falo. Se está doendo a amamentação não é para ter dor. Se a mãe está sentindo dor, é porque alguma coisa não está muito bem ajustada e muito bem correta. Então, a gente procura orientar e a fazer esses ajustes necessários. Aí depende de cada caso, né?
Muitas vezes mães têm preocupação que o bebê não está adquirindo peso adequado, pensam que o leite é fraco, o que hoje a gente tem comprovado cientificamente que não existe leite fraco, pensam que não está sendo suficiente, né? Então, são diversas situações que hoje procuram, às vezes algumas questões que a gente chama de mamilo invertido, quando não tem um biquinho formado do seio, né? Então, a gente orienta que é possível amamentar. A gente sempre deixa muito claro assim, que toda mãe, como na gestação, se prepara para um parto ou para amamentação. Pode haver situações que não consigam amamentar por doenças, né, ou malformações. Aí a gente dá esse apoio ofertando outras maneiras de aleitar, né, que a gente chama. Você já comentou um pouco sobre que vocês dão apoio não só à mãe, né, mas também para a família. E a gente queria pedir para você falar um pouquinho mais sobre o apoio que é dado aos avós, aos cuidadores, aos pais. Então, lá no NAN a gente também tem a consulta coletiva, que a gente chama, onde são convidados não só as mães, né? A gente envolve também todas as pessoas que fazem parte da família dela, né? Às vezes surgem, participam da consulta amigos, né? Pessoas que são próximas. E também nós temos um grupo chamado Mães Borboletas, onde todas as mães e familiares estão convidados e participam, onde é que a gente fala diversas situações, não só da amamentação, mas também de cuidados com o recém-nascido, que estando bem o bebê, a amamentação vai fluir tranquilamente. E também a gente tem hoje um WhatsApp, né? Uma forma de a gente se comunicar e está sempre ali disponível. Eu sempre falo para as mães, podem mandar mensagem. Quando a gente tem um tempinho, a gente já vai responder e sanar as dificuldades e dúvidas delas, né? Da família em si, como um todo. Uhum. Você pode nos explicar o que é agosto dourado e por que ele é tão importante para a saúde pública? Eu posso sim. O agosto dourado é um mês que a gente fala voltado a orientações e estímulo e apoio, né, à amamentação. Ele é dourado exatamente voltado à cor ouro, né, do leite, trazendo que o leite é como se fosse ouro na vida de um bebê. Então, da importância da amamentação. Então, a nível mundial, todo ano a gente tem um tema, né, para se trabalhar em todo o mundo, né? Então, são diversos países aí envolvidos que a gente fala da amamentação e traz mais assim, disponível, né, a população entender a importância do aleitamento materno. E o dourado mesmo, como eu falei, né, é devido o ouro que tem o valor do leite, né, que o leite vale ouro. Ainda existem muitos mitos e preconceitos sobre o aleitamento e acho que você deve receber muitas perguntas em relação a isso. E quais são os principais desafios que vocês enfrentam hoje com esses preconceitos e o que chega até vocês de dúvidas? Assim, desafios principalmente cultural, né? A gente tem algumas questões culturais que a gente acompanha mesmo, isso e eu respeito muito. Então, muitas vezes a gente respeitar o cultural e trazer para a prática tudo isso, né? Então, hoje, às vezes, como eu comentei, tem mães que acham que eu preciso do leite, não vai dar conta só amamentando. Porque o meu leite é fraco ou porque diminui. Então, o que hoje eu trabalho muito lá com as mães? Para elas conhecerem e entenderem o seu corpo. Quando você conhece o corpo e sabe o que acontece com o corpo, é mais fácil de a gente conseguir esclarecer as dúvidas das mães e elas entenderem também, né? Por que eu não estou produzindo leite? Sempre tem um motivo, principalmente eu preciso ter o estímulo para ter a produção, eu preciso ter a sucção para ter a produção, né? Então, as dificuldades também tem, né? Eu não gosto de romantizar por si só o aleitamento, porque não é só a responsabilidade da mãe, né? Como também a Vitória perguntou antes, é a responsabilidade também de todos que estão em volta dela. Então, hoje, as maiores mitos e tal, assim, são a questão leite fraco, leite que não sustenta, né? O bebê acorda rápido.
Então, a amamentação, ela tem sim, se o bebê mamar, se o bebê dormir, se eu respeitar o tempo do bebê, ele vai adquirir peso, ele vai saciar todas as necessidades dele, né? Hoje ainda é uma das dificuldades. Eu acho que talvez uma das maiores questões seja porque a gravidez é muitas vezes vista como esse sonho, né? E daí, pelo que eu vejo, assim, já de casos de família e de que a gente escuta muitas coisas, né? Quando a amamentação dá errado, por algum dos motivos que tu já citou aqui ao longo do podcast, acaba que gera um desconforto até psicológico, né, para essa mãe. E imagino que isso consiga transparecer também para quem está em volta, para quem está acompanhando o crescimento dessa criança. E também até para o bebê, né? Porque quando tem essas dificuldades e às vezes a pessoa demora a buscar ajuda, né? Porque ela acha que vai dar certo de algum jeito ali. E é tão simples procurar vocês. Tu até falou de um número de atendimentos por telefone. Se tu puder falar esse número aqui pra gente conseguir conscientizar. E assim também, né? Hoje a informação na internet está muito fácil também, né? Só que ela tá uma informação fixa. Você não consegue interpretar. Então, às vezes as mães tentam diversas opções que tem. O mercado também, o comércio na amamentação tá enorme. A gente tem, eu sempre falo apetrechos, né? De tudo para se comprar para amamentação. E nem sempre é utilizado. Então, gastam muito dinheiro e às vezes não atendem às necessidades. Então, é importante ter alguém que oriente, que acompanhe, que entenda todo esse processo, né? O nosso número, então, é o WhatsApp. Podem entrar em contato, é o 47-99240-4614. Esse é o nosso WhatsApp, né, que fica disponível lá também, lá no NAM mesmo, né, no Núcleo de Atenção à Mulher. Tem um telefone fixo lá também, que podem entrar em contato e agendar, né? Não tem necessidade de ir pessoalmente, nada, né? Então é muito fácil hoje de a gente atender também pelo WhatsApp, né? Perfeito. Por que alguém escolheria amamentar em vez de usar outro tipo de leite? Ai, que pergunta inteligente. É assim, ó, na verdade o leite materno, ele tem mais de 1000 componentes, né? As fórmulas, o outro leite, enfim, elas tentam chegar próximo e são algumas, de alguma forma, substituem em alguns momentos necessários, né? Mas é claro que hoje, às vezes, as mães procuram a fórmula por alguma dificuldade, né, na amamentação, ou que sente muita dor, né? E ninguém merece, né, ficar sentindo dor para amamentar. Então, assim, a gente está ali para evitar essa dor, para evitar que a mãe produza leite e que ela possa manter só o leite materno, né? Então, muitas mães procuram outras formas de leite, né, de aleitar, que a gente fala, exatamente por causa disso, né? Principalmente a gente vê na prática que ou que não deu certo, ou não teve apoio, ou tá sentindo dor, né? Então, mas é isso, assim, mas não tem necessidade, tá? O leite materno supre todas as necessidades. Até os 6 meses, a gente trabalha o aleitamento exclusivo, não precisa da água, não precisa da chá. O leite materno contempla todos os componentes necessários para o bebê se desenvolver, né, e crescer saudável. Que sentimentos você acha que o bebê tem quando está sendo amamentado? Ele sente segurança, conforto, carinho, né? Porque não é um ato assim rápido, né, para acontecer. Então ele demora, ele tem um tempo, essa conexão com a mãe, o afeto, né? O bebê, ele estava 9 meses na barriga da mãe, no ventre da mãe, escutando o batimento cardíaco dela, a respiração dela. Então, quando ele está perto, a voz dela, né? Quando ele está perto da mãe nesse momento, é um momento que é uma conexão entre eles, né? Então, é isso que ele sente. E todo esse amor também faz com que estimule a amamentação também, né? Então, o leite lá, a ocitocina, que é o hormônio responsável, é o hormônio do amor, que a gente chama, né? É o hormônio responsável também pela liberação e produção do leite, ela fica muito aflorada e também produz o leite. Mas o bebê em si é essa conexão, é a segurança, né, de ter alguém. O bebê precisa muito de colo, é o momento único dele e da mãe, né? Então, é exatamente isso assim que
que o bebê sente. Isso estudos comprovavam, não é só a Tati que fala, né? Os estudos comprovam isso também, né? Porque alguém... Desculpe. O que mais pode ser feito, seja por políticas públicas ou pela sociedade, para que a amamentação seja realmente valorizada e protegida? Essa é uma pergunta assim que eu defino assim, apoiar a amamentação em todos os momentos que a mãe tem, né? A mãe tem direito a ir em espaços públicos e amamentar, né? Isso já é um apoio da sociedade. Apoiar ela, a gente tem algumas questões também de que a mãe retorna muito cedo do trabalho, né? Geralmente são 4 meses que a mãe tem de licença maternidade e a gente fala da amamentação 6 meses. Então essa conta não fecha muito bem, né? Mas a gente faz de tudo, estimula para que a mãe possa, as empresas que elas tenham espaços que as mães possam coletar o leite enquanto que elas ainda estão amamentando para armazenar, porque a mama também enche de leite, a produção continua mesmo que o filho fique em casa, né? Então, essa é uma das questões. O apoio, né, de pessoas da sociedade civil em relação à amamentação, dar oportunidade que a gente fale, né? Agora a gente vai ter o seminário aqui na Câmara também, é o momento também de falar sobre a amamentação e que todos tenham conhecimento, ter esse acesso à amamentação, né? Todos os governadores, né, os gestores apoiando, ter em todas as etapas ali da amamentação que a gente possa pensar em políticas públicas. Hoje em Balneário a gente avançou bastante, né? Mas a gente precisa avançar mais ainda em relação às políticas. Nós temos que ter locais específicos que elas possam amamentar, né? Espaços específicos em todos os ambientes, porque ela pode amamentar em qualquer ambiente, mas quando tem um lugar mais confortável, que ela tem um espaço até para trocar o bebê, às vezes não tem nos lugares, né? Então, essa é uma forma de apoiar. O tema desse ano do Agosto Dourado é exatamente isso. A gente criar sistemas, pensar em criar sistemas e todos pensarem assim, no apoio à amamentação. O que cada um pode fazer lá no seu local, lá na sua casa, lá no seu ambiente, no colégio, na escola, né? No local de trabalho. O que eu posso fazer pensando em apoiar, né, a amamentação? Então é nesse sentido que eu vejo, né, toda essa questão. E a gente está se dirigindo para o fim do nosso programa, mas para finalizar eu queria perguntar para ti, qual mensagem tu deixaria para as mães que elas estão passando por esse momento importante de início de amamentação? O que você falaria para elas se elas estão escutando a gente agora? Assim, eu gosto de falar sempre que cada mamada é um ato de amor, né? E que elas se permitam, né? Que elas conheçam o seu corpo, e elas saibam o instinto que ela tem, o poder que ela tem em produzir, né? Eu sempre falo, o bebê quando nasce, né? Ele mama no primeiro dia 5 ml. A gente acha que é muita coisa, mas 5 ml é menos que um copinho, aquele lá de xarope, né? É metade daquilo. Só que olha o poder do leite, é o colostro, é o leite mais rico em nutrientes, gorduras e tudo que o bebê precisa, né? Então, o poder da mãe, dela conhecer seu corpo, a segurança, o afeto que ela tem, né, desse momento. As mães que não podem amamentar o seu próprio seio, mas que a gente chama de aleitar de outras formas, elas também podem proporcionar tudo isso ao seu bebê. Então, a gente precisa ter esse respeito também. Tem mães que às vezes desejam amamentar e não podem amamentar ou não conseguem por outras situações, não dessas que eu falei aqui, que a gente pode contribuir e colaborar, né? Mas mais nesse sentido. Por quê? O amamentar não é só um ato ali de oferecer o leite e tal, né? Mas é também acalmar, é dar esse apoio, é transmitir segurança, fora tudo que os benefícios que o leite traz, né? Para a vida do bebê, para a vida da criança. Então, esse seria minha mensagem, da mãe se permitir a esse momento, a deixar o seu corpo, a entender, a compreender o seu corpo e o poder que ela tem.
Perfeito, é muito importante falar, tanto para as mães, mas quanto para a gente que é jovem e que tantas vezes lidamos com mulheres que estão passando por esse processo da amamentação, da gestação, e acolher, apoiar, porque também é um momento que a mulher ela tá se descobrindo de novo. Eu enxergo como isso, assim, tu pode falar melhor porque tu tá mais nessa área, mas então acolher é tão importante, né? Às vezes é só um abraço e já faz tanta coisa. A gente vê, né, assim, às vezes na mensagem lá, manda um WhatsApp, e é só um momento assim, ai, como é que eu vou ficar sem falar contigo no final de semana? Mas a atenção que a gente dá, né, eu acolher mesmo, né, isso é o mais importante, assim, né. Perfeito. Eu queria agradecer muito a tua presença, nossa enfermeira obstetra do NAAM, a Tatiana Raquel Stum da Cruz. Muito obrigada, Tati. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade, né, e a gente está à disposição. Obrigada. E dos nossos parlamentares mirins, a Vitória e o Arthur. Muito obrigada pelo convite. Eu amei participar da conversa. Obrigado. Imagina. E a todos os ouvintes da Rádio Câmara que estão nos acompanhando pela rádio, mas também nos sigam nas plataformas digitais. A gente está no Deezer, está no Spotify, está no YouTube e, é claro, no site da Câmara BC. Esse foi o podcast Vai Dar Política e até o próximo. Tchau, tchau. Vai Dar Política. Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. TV e Rádio Câmara.